Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus sejam honrados e glorificados na nossa vida neste tempo. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo 20. Aqui vai contar que Davi, ele estava voltando de uma guerra e essa guerra havia sido contra Absalão, seu próprio filho, que fez uma rebelião contra seu pai, se levantou contra seu pai. Então, nesse momento aqui, Davi ele está restaurando e reestruturando o seu reino. Só que nesse momento, depois dessa guerra, dessa batalha que ele havia tido com Absalão, se levanta uma nova rebelião. E essa rebelião estava sendo liderada por um homem chamado Seba, filho de Bicri. E este homem era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, o primeiro rei de Israel. E esse homem se levanta contra o próprio rei, se levanta contra Davi, e ele faz ali uma rebelião, e ele começa a se rebelar contra o próprio rei, e ele chama todo Israel a fazer o mesmo, e muitos deles realmente acompanharam Seba nessa rebelião, e vários saem e abandonam Davi. Mas a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, essa não, essa continuou fiel ao seu líder e eles permaneceram. Então Davi, ele sabia que ele precisava conter essa rebelião e ele precisava matar este homem que estava gerando essa grande rebelião, que era Seba. Então ele chama o exército para se levantar e buscar esse homem. E nesse momento, a princípio, ele chama um outro sobrinho ou primo, mas era de sua família, chamado Maassa. E esse Maassa, esse rapaz, ele coloca como um novo general no lugar de Joabe. E esse rapaz, ele tinha sido o general do exército de Absalão. Então ele lutou contra Davi. Mas como Davi queria restaurar a paz, na cidade, na família dele, no reino dele, então ele coloca esse rapaz no lugar para ser o novo general. E só que ele dá ordem dizendo: olha, você vai, prepara os homens, daqui 3 dias você volta. Só que ele não voltou. Ele também se rebelou, ele ficou na dele, não foi. E aí se levanta Joabe acaba matando esse homem no meio do caminho, porque Joabe então é chamado para ir buscar Seba e fazer guerra contra Seba. E Joabe vai até, buscando com o exército do rei Davi, ele vai até o encontro de uma cidade chamada Abel. E essa cidade era uma cidade israelita, e ela ficava ali nas tribos, no meio das tribos de Naftali. Era uma cidade fortemente preparada, fortificada, os muros. E quando Joabe chega ali, os exércitos que eles tinham por costume naquele tempo, como os muros eram, na sua base era bem construído, então o que os exércitos faziam? Eles amontoavam, eles começavam a amontoar várias montantes de terra para fazer uma rampa e chegar até a parte mais alta do muro, porque eles sabiam que naquela parte mais alta ali no muro, ele não era tão sólido e tão forte como era a base. Então ali ele era mais flexível, e se eles batessem ali eles derrubariam o muro da cidade e entrariam. E por outro lado, quem estava dentro da cidade, para impedir esses soldados de entrarem, o que eles faziam? Eles jogavam pedra ou eles jogavam lanças contra esses soldados para que eles não entrassem dentro da cidade. Isso era uma forma de se protegerem. Então o que nós vemos aqui, irmãos, é que tem algumas áreas da nossa vida que ainda não está bem fortalecida. Tem áreas nas nossas vidas que ainda somos frágeis e que o diabo insiste em atacar ali. Então, se nós, nesse tempo,
nos aperceber disso e fortalecer essas áreas. Cada um sabe, são áreas diferentes para cada um. Mas se nós buscarmos no Senhor fortalecer essas partes, essas áreas deste muro, para que o diabo não entre, para que o diabo não venha fazer, para que o diabo não tenha vitória sobre nós. Então nós precisamos fortalecer, porque o diabo ele faz ponte, ele começa a construir rampas, usar situações para nos atingir nessas áreas que ainda não está totalmente fortalecida nas nossas vidas. Então, enquanto estava acontecendo isso, Joabe e o exército fazendo essa rampa para subir até o muro, eis que ali havia uma mulher. Essa cidade, ela era conhecida como uma cidade, como Mãe Israel. Era uma cidade de muitos sábios ali, de muitas pessoas sábias, e quando eles procuravam conselhos, geralmente eles iam até essa cidade e ali eles se aconselhavam. E ao contrário, a cidade poderia estar jogando pedras ou lançando flechas contra os guerreiros de Israel, mas eles não fizeram isso. Eles chegaram até ali e a cidade não se levantou, não se resguardaram dessa forma. Mas olha o que aconteceu. No versículo 16 vai contar a respeito de uma mulher. Vai dizer assim: então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, e peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. E chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da sua serva. E ele disse: ouço. Então tem momentos, irmãos, que nós vamos precisar usar de sabedoria para saber quais são as armas corretas que nós temos que atacar o inimigo, para nos defender. E essa mulher aqui, ela foi sábia. Agora ela vai dizer, ela vai questionar algumas coisas para Joabe, porque às vezes nós fazemos guerras, nós entramos em guerras que não é para ser guerreado naquele momento. Então nós precisamos buscar do Senhor o que fazer nesse momento. Em cada situação da nossa vida, nós precisamos buscar do Senhor. E no versículo 18, ela vai dizer o seguinte: então falou ela, dizendo: antigamente costumavam a se falar, dizendo: certamente pediram conselhos a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então ela disse o seguinte: olha, você vem fazer guerra comigo? Por quê? Qual é o motivo? O que aconteceu? Nós somos sábios, nós somos fiéis, nós temos sido fiéis. E ele vai dizer o seguinte no verso 20: então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu faça tal, que eu devores ou arruine. A coisa não é bem assim. Porém, um só homem da montanha de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Então, nesse momento, essa mulher buscou a saber, ela buscou o conhecimento, ela teve sabedoria para questionar o que estava acontecendo. Qual era a área da vida dela que ela precisava tratar? E qual é a área na minha vida e na sua vida que nós precisamos tratar? Às vezes nós vamos ter que correr para o Senhor e falar: Senhor, por que o inimigo está atacando tanto? Quais são as armas que eu preciso lutar? O que eu preciso fazer? Para que isso não nos enfraqueça, para que o diabo não tenha vitória sobre as nossas vidas, nós precisamos ter sabedoria na hora certa e agir do modo correto e não ser impetuosos de sair correndo sem buscar o conselho e o auxílio do Senhor em primeiro lugar, porque Ele conhece todas as nossas batalhas e Ele vai dar exatamente para cada um
a estratégia necessária do que devemos ou não fazer. E aqui ela disse, olha, então é isso? Ele falou assim, olha, eu não quero destruir vocês, eu quero arrancar, eu quero simplesmente pegar esse homem que está escondido aí na cidade. É só um. Se vocês me entregarem esses, nós vamos voltar para casa. E essa mulher, com muita sabedoria, ela disse o seguinte, no verso 22. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, ela fez conselho com o povo. Não sabemos qual era a autoridade que ela tinha naquela cidade. Não sabemos se ela era uma juíza ali, mas essa mulher tinha uma autoridade, tinha fidelidade e ela era pacífica. Então, isso quer dizer que, olha, vamos buscar, vamos primeiro saber o que está acontecendo, vamos verificar o problema. Às vezes acontece uma desavença dentro da família e ao invés de orarmos e sentarmos e conversar para saber o que está acontecendo, quais são as armas que o diabo está usando, a gente entra para uma batalha sem fim, começa a gritar um com o outro, começa a discussão, aonde? E aquilo ali, quem plantou aquilo ali, aquela discórdia foi o diabo. Então aí ao invés da gente lutar e arrancar essa discórdia do diabo dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, nós fazemos guerra uns com os outros. E olha aqui o que ela vai dizer. Então ela disse, ela chega ela faz um conselho com o povo. E eles conversam, e olha, e eles resolveram, eles identificaram o inimigo dentro do lar deles, dentro da cidade deles. E fizeram o seguinte, continuando no versículo 22. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e o lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Então aqui, essa mulher teve sabedoria, teve discernimento para identificar quem estava trazendo guerra para dentro do lar dela. Qual foi a seta que o diabo lançou dentro da cidade, e aqui eu estou colocando dentro dos nossos lares, ou dentro da nossa mente. Nós precisamos identificar e lançar isso para fora. E eles pegaram a cabeça, cortaram e jogaram do outro lado do muro. Então, às vezes, para parar as guerras dentro dos nossos lares, dentro da nossa família ou dentro da nossa mente, nós precisamos pegar esse inimigo e lançar do outro lado do muro. Precisamos ser sábios nos momentos certos. E essa sabedoria, irmãos, é só o Senhor que pode nos dar. Esse discernimento, só quando nós oramos e pedimos discernimento, sabedoria, prudência, Deus nos dá. Para agirmos e não deixarmos com que o diabo faça guerra dentro dos nossos lares ou na nossa mente. E nós precisamos atacar o inimigo com a palavra, com oração e com jejum, para sermos mais do que vitoriosos nesse tempo. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos em Cristo Jesus sermos fortalecidos e em meio às guerras, à batalha, termos sabedoria e prudência nos momentos certos. A sabedoria nos momentos certos, ela traz e vai grandes vitórias para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer em todo o tempo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.